Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como tomar as rédeas da vida profissional, como se livrar do mimimi corporativo. Ficou curioso? Então fique com a gente. O Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta e eu te lembro que é transmitido para todo o Brasil e mais 197 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a coach executiva e escritora Adriana Gattermeier, autora do livro Chega de Mimimi, um guia de sobrevivência para o mundo corporativo. Adriana, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, adorei essa oportunidade e tô louca para conversar um pouquinho desse tema com você. Então, vamos lá. O título, ele é bem chamativo, né? Chega de mimimi. O que seria esse mimimi no mundo corporativo? Eu escolhi esse título, inclusive, porque é um tema bastante polêmico e essa palavra mimimi é uma palavra bastante polêmica também, né? O que é o mimimi, na verdade? Então, mimimi é a vitimização que está enfronhada não só no mundo corporativo, mas na nossa sociedade como um todo. E a gente, hoje em dia, tem uma dificuldade de lidar com isso quando a gente vê no outro e de perceber que a gente está fazendo isso e do quanto isso é prejudicial para a gente. Porque a vitimização, na verdade, ela tem, que a gente fala de um ganho secundário, né? Ela traz um alívio. Então, quando a gente está com algum problema, quando a gente está com uma situação difícil, a gente quer ficar nessa reclamação. E a vida está dura, a gente sabe que a vida está dura. Então, a tendência das pessoas é se colocar nessa posição de vítima. E aí, no mundo corporativo, como é um espaço também em que tudo é muito pesado, muito difícil, muito complicado. E hoje em dia a gente tem esse cuidado super com a comunicação, com as dores dos outros, que é bom, isso é bom. Mas às vezes a gente pende muito para o outro lado do exagero, essa vitimização ela fica mais aflorada. Então, até por isso que surgiu esse tema de mimimi, né? O brasileiro é muito engraçado, adora criar palavras novas, né? E ficou assim, mimimi, saiu essa palavra. Então, é uma reflexão um pouquinho disso que a gente está vivendo, né? Como é que a gente lida com essa vitimização, por que ela é prejudicial para a gente e por que ela é prejudicial para esse mundo corporativo como um todo. Agora, no caso, antigamente, tempos atrás, existia muito mais, né, do que hoje assédio moral no ambiente de trabalho, né? Seja de colaborador com colaborador, né, ali mesmo na equipe, ou mesmo de líderes, antigamente se falava chefe, né? Chefe com os funcionários. E aí, conforme foram passando os anos, se falando muito mais de saúde mental, dos direitos e deveres, né, de um líder com a sua equipe, né, a importância do respeito, surge um pouco de medo, né, de alguns líderes, de alguns gestores. Como que eu vou dar um feedback para um colaborador? Como que eu vou falar sobre isso ou tratar desse assunto sem parecer que eu vou ofender, sem que ele se sinta ofendido, né? E aí, é difícil isso, né? É muito difícil, até porque hoje em dia está difícil saber como que a pessoa vai receber isso, se ela vai se ofender com uma coisa que eu não tinha intenção de ofender, não foi intencional, né? E, às vezes, existem abertura de casos nas empresas com ouvidoria e com RH de coisas que não foram intencionalmente ofensas, mas que foram recebidas com ofensa. Então, existe essa preocupação muito grande dos líderes de colocar isso de uma forma que ninguém vai se ofender. Mas isso é quase que humanamente impossível, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e cada um tem uma percepção diferente do mundo, né, da gente. Essa preocupação com as dores dos outros, ela é muito bem-vinda. Mas como é um hábito recente, vamos dizer assim, a gente ainda está nos tropeços dessa mudança de hábito, né? Como você falou, existia muito mais assédio moral e nem existia esse termo assédio moral. A gente nem sabia que isso era assédio moral, né? E até entra um pouco nessa discussão que a gente fala que a geração Z faz mais mimimi, os millennials, tarará, mas, na minha opinião, na verdade, não tem essa distinção para cada geração, porque cada geração
tem pessoas que fazem mimimi, pessoas que não fazem, então não dá para a gente generalizar tanto. Mas o que acontece é que hoje em dia, no nosso contexto, a gente tem essa preocupação maior e as pessoas estão recebendo coisas com mais mimimi, entre aspas, no sentido de que deixa eu ficar muito atento se isso está me incomodando. Só que aí a gente coloca tudo no mesmo balde, né? Isso está me incomodando porque é uma ofensa, ou isso está me incomodando porque é um termo que não pode mais ser usado, ou está me incomodando porque é uma verdade que é incômoda, mas eu preciso ouvir. Então, essa que é a dificuldade. Quando você dá um feedback construtivo, por mais que ele seja gentil e com essa preocupação, ele vai incomodar o outro. Mas não é porque é uma ofensa nem nada, mas porque algumas verdades são incômodas mesmo. Só que os líderes também não podem deixar de falar essas verdades incômodas. Como é difícil, né? Existem feedbacks que eles são relacionados à produtividade, né, à postura de um colaborador na empresa, mas também tem a questão da vestimenta, que é um outro tema polêmico, né? Recentemente, uma empresa ela foi alvo de polêmicas porque ela disparou para os funcionários uma regra de vestimenta, inclusive colocou capinha de celular, para que os colaboradores não tenham capinhas de celulares quebradas, né, rachadas com aparência de velha, unhas, cabelo, o tipo da vestimenta, o tamanho da saia. Dependendo, né, em relação à vestimenta, até de certa forma, claro, aceitável, mas como, né, passar isso, como fazer essa, digamos, exigência ou recomendação, né, que seria o melhor para o funcionário, sem que ele se sinta, meu Deus, isso é um assédio, é um absurdo. É verdade, é um bom ponto. É que a gente está numa desconstrução tão grande, né? O que é estar no trabalho? O quanto eu posso estar confortável no meu trabalho? O quanto eu tenho que estar mais bem vestido e desconfortável, né? Então, a gente está numa desconstrução grande disso, que até começou com as startups há um tempo atrás, né? Do próprio ambiente, de ter a piscina de bolinha, de ter o violão, de ter comidas várias, né? Que antigamente não existia isso. Mas, ao mesmo tempo, nessa desconstrução, a gente também se perde um pouco. Outro dia, por exemplo, a minha filha virou para mim e falou assim: por que eu tenho que me arrumar para ir na festa da fulana? E você para pensar, é mesmo, por que eu não posso ir de qualquer jeito? Mas, na verdade, é esse respeito que você tem pelo outro. É para mostrar, poxa, eu me arrumei, eu me preparei para dar os parabéns para você, para estar presente na sua festa. Então, é um respeito, é um carinho que você tem pelo outro. E eu entendo o trabalho como isso também. Eu me preparo, eu faço todo um embelezamento, vamos dizer assim, para ir para o trabalho. Não que isso seja necessário, mas quando você faz esse seu preparo de você estar no seu melhor, a tendência é que você esteja produtiva no seu melhor também. Ontem eu estava fazendo uma palestra e a gente discutiu isso um pouco também. Um figurino, que a gente diz no teatro, ele ajuda a gente a construir um personagem. Não que a gente tenha que ser uma pessoa diferente no trabalho, mas eu, por exemplo, quando visto um salto, eu me sinto mais poderosa, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais, não sei, mais apta a fazer um trabalho. Me sinto, né, mais no figurino da executiva. Cada um vai ter um jeito diferente, né? Pode ser uma pessoa que põe um tênis bacanudo e fala, nossa, agora eu estou poderosa com esse tênis bacanudo. Então, acho que a gente tem que ter um pouco dessa flexibilidade, sim, mas desde que as pessoas estejam se colocando no melhor delas para ir para o trabalho. E acho que é isso um pouco que se perdeu. A gente está muito nessa questão, vou estar confortável e esquecer um pouco de estar no seu melhor, que é o que traz também essa questão da produtividade, né? Você acha que a geração atual, mais nova, ela é mais complicada, mais difícil de lidar com feedbacks, de aceitar uma crítica? Eu acho que é mais difícil. Eu acho que elas não estão tão acostumadas a aceitar uma crítica como a gente estava antigamente. Eu sou da geração X. E o que a gente era muito acostumada era com palavras mais difíceis e com, e com pessoas sendo mais diretivas, né? E hoje, o próprio tipo de educação que a gente dá para os nossos filhos não é tão nesse sentido de ser diretivo, de ser
tão controlador como era. Talvez, Não né? era nem agressivo, mas é no sentido de eu dou um caminho e esse caminho tem que ser feito e não tem discussão sobre este caminho. Era assim antigamente, né? Tanto chefes quanto pais. A gente não tinha muita discussão. Hoje, como é muito aberta essa discussão, então as coisas são mais fluidas, o que é bom, por um lado. Mas, por outro, também desprepara o músculo do eu tenho que aceitar isso. Porque o meu professor de coaching falava muito isso. A vida é o que ela é e não o que a gente gostaria que ela fosse. Não significa que a gente não vai trabalhar para que a vida seja o que a gente quer, mas significa que eu aceito aonde eu estou neste contexto. Então, agora eu estou num contexto que tem esse monte de problemáticas. Então, como que eu lido com este monte de problemáticas para ela poder ser melhor para mim e para a sociedade, né? Então, quando eu trago um pouco disso em termos de geração, as gerações mais novas, elas não estão com esse músculo de aguentar esses feedbacks que são mais construtivos, mais assertivos, mais com verdades mais duras e mais diretas, né? Até uma questão cultural. O brasileiro, ele fala muito em eufemismos, né? Usa muitas palavras para falar uma coisa só. Tanto quando a gente, hoje em dia, num momento de mundo corporativo em que a gente tem times de diferentes culturas, quando a gente fala com um argentino, com um alemão, com um holandês, que são culturas mais diretas, a gente fica ofendido. E não é, eles estão só na cultura deles, eles não estão sendo ofendidos. Tem até um capítulo do livro que eu brinco com a Legoland, que no Lego são todos os personagens iguaizinhos, né? Então, é um pouco isso que a gente está exigindo no mercado corporativo. As empresas querem muito que todo mundo seja blasé, né? Ninguém se irrita, ninguém se exalta, ninguém... Não estou falando que você tem que gritar nem nada disso, nem ser agressivo. Muito pelo contrário. Mas, às vezes, a gente precisa de ter um pouco de energia na comunicação para poder passar alguma coisa que está muito complicada ou para poder brecar alguma coisa que está atrapalhando. E, às vezes, as pessoas tomam essa energia mais como uma ofensa. E aí acaba dificultando o trabalho do líder nesse sentido. E o que a gente está exigindo dos líderes é demais, porque uma pessoa absolutamente blasé é uma pessoa que não sente nada, né? Uhum. É quase um psicopata, né? Estou exagerando aqui, mas o que a gente quer é de inteligência emocional. Eu posso me irritar, eu posso ficar brava, eu posso ficar triste, eu posso ficar frustrado. Eu só tenho que canalizar isso da forma correta e não exigir que as pessoas não fiquem bravas, nem tristes, nem frustradas, né? Adriana, a gente vai fazer uma pausa, mas é muito rápido. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo com ela, porque como o livro dela diz, né? Chega de mimimi no mundo corporativo. A gente volta já já. E o Análise Direta está de volta e eu te lembro que a nossa convidada de hoje é a coach executiva e escritora Adriana Gattermeier, autora do livro Chega de Mimimi, um guia de sobrevivência para o mundo corporativo. Adriana, a gente falou muito, né, sobre como dar um feedback, né, para um colaborador sem que ele se sinta ofendido, né? Porque, na sua visão, quais são os desafios de hoje no mundo corporativo? Olha, são vários. Primeiro, o volume de trabalho, né? Porque com essa questão do celular, tablet, WhatsApp, a gente está acessível 24 horas por dia. Então, coisas que a gente levaria uma semana para fazer, a gente faz em um dia. E agora é esperado que a gente faça em um dia. Então, o descanso ficou uma coisa quase que supérflua. E isso é super prejudicial, porque, na verdade, para a gente também funcionar no nosso melhor, o cérebro precisa do descanso, não tem como. Então, o que acontece é que as pessoas hoje em dia estão operando sempre na capacidade baixa, ali na low battery, né? Porque não tem o descanso. E o que acontece é que, com todas essas flutuações de mercado, a situação política e econômica que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, as empresas também estão nesse desespero de conseguir sobreviver. Então, a tendência é sempre... Não, vamos cortar alguma coisa, vamos cortar outra coisa. Então, diminui o recurso, diminui headcount e aí diminui as pessoas que estão trabalhando, né? E aí, cada um fica com muito mais trabalho do que teria normalmente. Então, é um desafio gigante. E o líder, hoje em dia, além de ser líder, de tentar entregar a parte concreta do trabalho, ele tem que dar visibilidade ao trabalho dele, ele tem que liderar toda a equipe dele no sentido de desenvolver, de ajudar. Às vezes tem que ser meio psicólogo, né? A gente fala que tem que ser meio coach. Então,
O líder também, poxa vida, está com um monte de coisa em cima dele. Tanto que a gente tem aí as gerações mais novas não querendo mais liderança. Está fazendo uma mudança enorme no mundo corporativo, porque a gente está com dificuldade de colocar líderes nas posições que a gente tem, porque as pessoas não querem mais esse tipo de dor de cabeça. Né? Agora, um ponto que você mencionou é com relação à saúde. A gente percebe, né, que até as pesquisas de transtornos mentais, né, comprovam isso. As pessoas estão negligenciando a própria saúde, sacrificando, aliás, a própria saúde pelo trabalho, né, deixando de fazer exames que tem que fazer, deixando de ir no médico, porque está atolado no trabalho, vai deixando, principalmente quem precisa bater metas, gestores que estão ali gerenciando aquela equipe e aí tem que atingir aquela meta no fim do ano, naquele mês, e vai. E a saúde vai sendo, né, deixada de lado, e é o que a gente vê, burnout aumentando, né, cada vez mais, depois da pandemia, deu um boom, uma explosão, né, de casos de burnout, depressão, ansiedade. O Brasil lidera aqui na América Latina os casos de ansiedade. É muito difícil, né, gerenciar tudo isso. Porque pelo volume de trabalho, é natural que você fique ansioso. Não dá para fazer tudo no tempo que a gente tem, não dá. Eu até coloco aqui que um dos grandes trabalhos do líder é escolher o que não vai dar para fazer, é escolher o pratinho que vai cair, porque algum vai cair, não tem como, é fisicamente impossível, né? Então, a gente, como líder, tem que escolher que pratinho que vai cair e aí negociar com os russos, né? Brinco, tem como conversar com os russos para dizer, olha, isso aqui eu vou atrasar, isso aqui não vai dar para fazer, isso aqui eu vou delegar. Como que a gente faz isso? Porque o combinado não sai caro, né? Então, só que a gente esquece que a gente tem esse poder como líder, de poder avisar o que não vai rolar. E a gente muitas vezes tem medo também, o que a empresa vai falar, que é essa entidade, né, que a gente coloca uma pressão enorme. E às vezes a empresa em si nem tem essa exigência toda de perfeição, né? Só que a gente se coloca isso porque a gente quer ser o melhor líder possível, a gente quer ser o melhor profissional possível. Então, começa esse círculo vicioso, né? Então, o ideal aqui é a gente entender que, sim, para você estar no seu melhor e entregar melhor, você precisa desse descanso, né? Embora a sensação é que se eu sair um pouquinho tudo desmorona, pelo contrário, se eu sair um pouquinho é que eu consigo manter tudo no lugar, né? O desmoronar é quando a gente não sai um pouquinho. E também ter essa consciência de que toda vez que eu estou lidando com pessoas, as pessoas elas vão ter... Cada uma vai ter sua problemática. Então, tem gente que vai ter mais tendência à depressão, tem gente que vai ter mais tendência a burnout, tem gente que é mais acelerado, tem gente que é mais devagar. E a gente, como líder, às vezes, tende a querer todo mundo no mesmo ritmo que a gente. Então, tem muito chefe que é acelerado, é promovido porque entrega com velocidade, com qualidade, mas nem todo mundo no seu time é assim. Então, aí você acaba exigindo essa aceleração de todo mundo e algumas pessoas vão ficando pelo caminho. Então, essa preocupação também. Como que eu normalizo isso, que as pessoas são diferentes? A gente fala muito de diversidade e inclusão em outros sentidos, mas também tem que ter uma diversidade e inclusão no sentido de ritmo de trabalho, de formas de trabalho, né? Porque isso também faz a diferença, né? Quem é mais... num ritmo menos frenético, também ajuda você a voltar para o seu centro, quando você é muito acelerado. Só que a gente tem dificuldade, a gente fica sem paciência. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sofro de depressão. Na minha vida profissional, foi muito difícil de lidar com isso, porque não é... Como todas as doenças mentais, elas não são encaradas da mesma forma no emprego, né? Como é que eu vou chegar e falar, olha, eu não acordei hoje no horário, não cheguei no horário porque eu estava deprimida e não conseguia levantar da cama. Na minha época não existia isso, ó, tá deprimida, se vira, levanta e vai. Hoje em dia existe um pouquinho mais de compreensão sobre isso, só que parece que é uma compreensão um pouco mais velada. Sim, vamos ajudar todos, vamos dar apoio, mas chega na hora do vamos ver, ó... Eu sei que você está deprimido, mas a gente tem que entregar. Eu sei que você está deprimido, mas agora não dá para tirar férias. E não é tirar férias, né? Você está doente. Você precisa tirar uns dias para se recompor. Então, tem toda essa problemática. E, por outro lado, eu entendo as empresas também, né? Com essa correria toda, é muito difícil você
ter um funcionário que não vai toda hora, ou que vira e mexe chega atrasado, né? É complicado. Então, como que a gente lida com tudo isso? Tem uma empresa que eu atendia como coaching, que a moça, a líder que eu atendi, ela falava para mim assim, eu tenho uma fornecedora que ela me falou que ela tem depressão, e quando ela está em crise, ela me avisa, eu dou uma contornada aqui, mexo em alguns deadlines, em alguns prazos, e daí quando ela melhora, ela me entrega. Eu falei, gente, por que todo mundo não faz isso, né? É uma questão de você combinar e readequar. Aconteceu um imprevisto, como que eu readequo? Se alguém quebrou a perna e não pode vir trabalhar, eu também readequo, né? Então, é um pouco isso também, um pouco da gente se colocar como vítima. Ai, não, mas eu não posso ter uma pessoa que não vem nunca porque vai me atrapalhar. Ou, ok, tenho essa problemática, como que eu rearranjo para essa pessoa poder descansar uns dias, né? É também sair desse vitimismo, é sair dessa posição de não há o que fazer. Sempre há o que fazer. Ou seja, o mimimi aqui, né, a vitimização que você traz no livro, não é somente com relação ao colaborador, né, o olhar nesse caso, mas também dos líderes, aliás, né? Também. Então, ali tem dos dois lados, né, essa vitimização. Sempre que eu tiro o meu poder pessoal, não tem nada que eu possa fazer. Eu estou me impedindo de resolver o problema, porque nós somos, graças a Deus, seres racionais e a gente tem uma capacidade infinita de resolver problema. Então, sim, sempre tem o que fazer. É que às vezes vai dar um pouquinho mais de trabalho, às vezes você precisa ter um pouco mais de paciência, e as pessoas às vezes não querem isso. Então, a gente também precisa admitir isso para a gente, né? Só que a partir do momento em que a gente vai para este lugar da resiliência, ok, isso aqui é um problema, ele é um problema pequeno e eu vou endereçar esse problema pequeno. Eu saio desse mundo da vítima e uma miríade de soluções aparecem. Então, a gente precisa um pouco acostumar, porque vitimismo também é uma droga. O cérebro, ele se acostuma nesse lugar da reclamação e do pensamento negativo, e aí ele começa a ficar viciado. Se você não faz esse esforço de sair, também as coisas não acontecem. E aí afeta a produtividade, Afeta né? a produtividade. Como consequência, o resultado também, porque não chega. Como consequência, o resultado, exatamente. Gente, é um desafio muito grande. Agora, com relação a líderes coaches, né, você traz isso no seu livro, o que seria? Quando a gente fala de líder coach, a gente precisa ter um cuidado, porque hoje em dia, como o coaching está muito na moda, as empresas também acham que é a solução para todos os problemas, e não é. O coaching, ele é um processo de empoderamento. Então, claro que ele serve para desenvolver o seu liderado e serve para fazer o seu time chegar no patamar que você quer, para poder entregar as coisas que você quer. Eu brinco que o papel do líder é um pouco de ser dispensável. No mundo ideal, com a equipe ideal, a gente não precisaria de um líder. Cada um faria o seu trabalho e estava tudo certo. Então, o norte do líder é isso. Um dia eu me tornar dispensável, perdão. Mas esse norte, claro, você nunca chega, até porque os times mudam, né? As pessoas entram, pessoas saem. Então, a gente nunca alcança isso, mas é para onde eu miro. Então, quanto mais o meu time não precisar de mim, mais efetivo eu sou como líder. Só que aí entra um pouco no ego, né? Que é mais difícil. Mas, quando eu estou falando de coaching, é isso mesmo. Eu vou fazer perguntas, eu vou ajudar o meu liderado com o repertório que ele já tem, de experiências que ele já tem, chegar a soluções por ele mesmo. Então, nesse processo, eu estou me tornando mais dispensável e estou ajudando ele a se tornar uma pessoa mais empoderada, até para virar um líder ali no futuro, que também é parte do trabalho do líder, formar novos líderes. Então, isso é muito bom. Só que tem momentos em que não é para fazer coaching. E, às vezes, eu dou treinamento de líder coach e as pessoas falam, não, agora a gente só pode fazer pergunta. Não, pelo amor de Deus. Tem momentos em que eu tenho que dar direção, eu como líder. Momentos em que é alguma coisa muito urgente, que não dá tempo de você empoderar a pessoa ali para aquela situação específica. Ou um momento em que a pessoa ainda é muito crua, um estagiário, acabou de entrar na empresa, não tem nem repertório de experiência. Não dá para eu exigir dele que ele traga conhecimento de dentro ou soluções de dentro dele, né? Eu posso estimular para que isso aconteça, mas não exigir. Ou situações em que é um risco muito grande. Se alguém... Porque no coaching a gente tem que deixar o coach, que é a pessoa que recebe o coaching, cometer erros para aprender com os erros. E dentro da empresa a gente precisa controlar um pouco isso. Não dá para deixar a pessoa fazer um erro homérico que prejudique toda a empresa ou o departamento ou alguma coisa do gênero.
Então, eu tenho que saber exatamente em que momento que tem um erro que eu posso deixar essa pessoa cometer, avisar as pessoas que estão envolvidas que pode acontecer coisas que não cheguem no patamar de qualidade que a gente queria, porque eu estou ensinando, a pessoa ainda é nova. E tem outros momentos que não. Isso aqui é muito complicado, então vamos lá, eu vou dar o direcionamento e vai ter que sair redondíssimo, né? Então, existe essa diferenciação. Só que as pessoas, quando são, como líder, são ensinados a ser líder coach, eles ficam com essa sensação que eles têm que ter uma performance de coach profissional, e não é. Então, a gente gera mais ansiedade num público que já está super ansioso. Então, precisa ter um cuidado como empresa para colocar essa questão dentro das lideranças, né? E aí precisaria de um profissional para auxiliá-lo nesse caso? Então, quando a gente dá um treinamento para o líder ser líder coach, aí sim, um coach profissional para dar esse treinamento. Mas também para dar essas nuances, né? De eu, como líder, eu posso sim dar direcionamento em alguns momentos e em outros momentos eu dou o coaching, né? Ou eu atuo como mentor também, que é outra forma bacana de você desenvolver as pessoas. Então, tem várias técnicas. Coaching é uma delas. Então, que essa pessoa, esse profissional que vai treinar as lideranças, que tem essa consciência, que ensine desta forma, né? Que eu posso utilizar diversas técnicas em diferentes situações como líder. A gente vai fazer mais um intervalo, mas é bem rapidinho. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo e a entrevista com a coach executiva e escritora Adriana Gattermeier, autora do livro Chega de Mimimi. É um guia excelente para a gente deixar a vitimização no mundo corporativo. Quer saber mais e aprender muito mais? Fique com a gente, o Análise Direta volta já já. E o Análise Direta está de volta com o tema de hoje, é vitimização no ambiente de trabalho. Ao meu lado, a coach executiva e escritora Adriana Gattermeier, autora do livro Chega de Mimimi, um guia de sobrevivência para um mundo corporativo. Adriana, a gente tem percebido muito nos últimos anos algumas dinâmicas que sempre ocorreram, né, no trabalho, principalmente na hora de contratar alguém, tem algumas dinâmicas para que a pessoa ela se envolva com o ambiente, conheça os colegas, ou para deixar um ambiente mais leve. Só que tem algumas dinâmicas que a gente fica pensando, para quê? Né? Qual o objetivo? E muitas vezes pode até deixar os colaboradores desconfortáveis, né? Isso acontece muito, inclusive, das pessoas ficarem desconfortáveis, porque dependendo do tema ou da forma como você trabalha o tema, gera essa série de vamos dizer assim, opiniões diversas. E aí, como a gente está num momento de muita preocupação com o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, acaba piorando a situação ao invés de melhorar, né? Então, a gente está num momento em que seria o ideal ter um pouquinho mais de transparência na fala. Mas, para isso acontecer, a gente precisa criar um ambiente de segurança psicológica, que a gente fala. Segurança psicológica é quando a pessoa se sente à vontade para colocar as suas verdades sem que ela seja retalhada, né? Isso é algo que, na verdade, deve ser criado não só nas dinâmicas, mas em todas as equipes dentro da empresa, né? Mas a gente tem uma dificuldade enorme de fazer isso porque envolve questão de ego, envolve ouvir coisas que a gente não quer ouvir, então é mais difícil. Mas quando a gente fala em criar segurança psicológica, a gente fala em fazer combinados, na verdade. Eu tenho um coach que até coloquei aí, quando ele vai fazer uma reunião com a equipe dele, ele fala assim, vamos fazer um combinado. Primeiro é ninguém ofende e ninguém se sente ofendido. É claro que você não pode controlar o seu sentimento, mas o que ele fala de ninguém se sente ofendido é, primeiro eu vou assumir que a pessoa não teve a intenção de me ofender. Então, se eu ouvir alguma coisa que eu me senti ofendido ou que eu não gostei, eu vou primeiro perguntar, o que você quis dizer com isso? Olha, me soou assim, é isso que você estava querendo dizer? Porque aí a gente desfaz uma série de mal-entendidos ali na hora. E é muito mais fácil. Então, as dinâmicas, elas têm que criar esse ambiente onde eu me sinta segura de falar tudo isso e de fazer desta forma, para a gente poder daí colocar algumas coisas mais difíceis. Eu estava, por exemplo, fazendo uma dinâmica de
diversidade e inclusão, que é um tema polêmico e difícil da gente trabalhar. Mas todos que estão ali estão nessa intenção de, ok, vamos aprender sobre o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que é ofensivo, o que não é. E mesmo assim, eu via que está todo mundo pisando em ovos. Então, a gente tem que fazer até às vezes lembrar desse combinado. No meio da dinâmica, eu falei, olha, gente, lembra dos combinados que a gente falou lá na frente? Se a gente não falar aqui com transparência, com abertura, não vai ter como a gente aprender como navegar isso no ambiente corporativo, né? Aqui é um espaço seguro, vamos aproveitar esse lugar para fazer isso. Às vezes, precisa a gente fazer um momento de confidencialidade para as pessoas se colocarem com mais tranquilidade, né? Ou alguma coisa que você sinta que o seu time precisa, seja um silêncio ou um não julgamento. Tem colegas meus que fazem brincadeiras do tipo, se eu falar alguma coisa que você não gostou, você amassa um papelzinho e taca em mim. Então, fica um ambiente leve, as pessoas dão risada. Então, tem várias formas de você fazer isso. Mas a gente precisa ter essa segurança para as pessoas se sentirem mais tranquilas em falar desses assuntos mais difíceis, né? Como tratar de empoderamento feminino sem que isso soe mimimi? A gente, como mulher, caminhou bastante na sociedade em termos do que a gente apresenta e do que a gente tem de espaço para apresentar. Mas a gente sabe que ainda falta muito, portanto, até dessas discussões de equidade no ambiente corporativo e de salários que ainda estão aquém, por mais doido que pareça, em 2024, né? Mas ainda tem muito isso dos homens acharem que a gente está fazendo mimimi, porque às vezes a gente pende para o outro lado. Então, a gente tem que ter um cuidado, quando a gente está fazendo esse empoderamento feminino, de entender que eu tenho esse poder pessoal de mudar a minha realidade. Então, o que eu quero muito que as pessoas, quando leiam o livro, é que entendam que elas têm esse poder de escolha. A gente não consegue controlar as coisas externas a nós, mas a gente consegue controlar a percepção que a gente tem do mundo, né? E é isso que faz a diferença para a nossa vida ser mais fácil, mais tranquila, mais feliz. Então, quando eu, por exemplo, recebo uma ofensa e eu não tomo aquilo como ofensa, eu tiro da pessoa o poder de me ofender. Quem está com poder sou eu. Eu que deixo ela entrar no meu campo e me ofender ou não. Eu fecho a porta e não deixo. Então, isso é um poder enorme que as mulheres e os homens têm, todo mundo tem, o público de outros gêneros também tem, de fechar essa porteira. É claro que, quando eu estou falando de ofensa e de preconceito, são coisas um pouquinho diferentes. Então, vamos esclarecer isso. Uma ofensa é alguma coisa um pouco mais trivial, embora não pareça, porque machuca a gente. Mas preconceito já está em outro patamar de ofensa. Já é um crime, né? Uma coisa ancestral até, que vem de muito antes da gente. Então, nós como mulheres, assim como outros grupos que sofrem preconceito, a gente está desde que nasceu vivendo isso. Então, claro que a tampa já está abrindo até de tanta pataquada. Mas quando a gente vai para esse espaço do eu tenho controle sobre o que me ofende, o que me deixa fora do meu prumo, eu consigo trabalhar muito mais essa assertividade e a forma como eu apareço na sociedade. Tanto que, se a gente olhar para o mercado corporativo muitos anos atrás, tem muitas mulheres que a gente brinca que eram porretas e que faziam tudo que a gente faz hoje numa época em que não era permitido, entre aspas, fazer. Mas elas iam lá e faziam. Por quê? Porque elas tinham essa consciência do poder pessoal dela. Claro, não sem sofrer, não sem sacrificar uma série de coisas. Foi, claro, uma batalha e uma luta ali até ingrata. Mas são pessoas que tiveram consciência, eu tenho esse poder de mudar a minha realidade. Então, a gente também não pode ir muito para esse mimimi, de eu não tenho o que fazer, né? Eu ouço, às vezes, uma coisa que me incomoda muito de mulher reclamando de homem que abriu a porta para elas. Eu entendo até o racional. As pessoas explicam, quem se ofende com isso, que é um gesto sexista por causa de reforçar padrões de homens e mulheres na sociedade. Mas, na verdade, o ato de abrir a porta para alguém, além de ser uma gentileza, e você se ofender com uma gentileza, você cria mais antipatia da outra pessoa do que sensibilização à causa. Ela, na verdade, é um gesto que mostra, naquele momento, que o homem está dando mais valor à mulher do que ele. Que é aquela coisa de mulheres e crianças primeiro, né? Isso, na verdade, é a sociedade valorizando a mulher naquele momento específico, né? Quem que abre a porta para o homem? É alguém que está servindo o homem naquele momento. Um manobrista, uma hostess,
um garçom, enfim. Então, é alguma coisa de estou te ajudando, estou te servindo neste momento, que é uma coisa nobre, né? Então, a gente não é uma ofensa, é uma gentileza, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque quando eu reforço essas coisas, o que eu causo na outra pessoa, no homem? Ai, que saco, lá vem ela de novo com esse mimimi feminista. E não é isso que a gente quer. Né? A gente quer sensibilizar para o fato de que ainda há diferenças muito grandes entre homens e mulheres e que a gente, como mulher, ainda sofre muito na sociedade. Então, a gente quer sensibilizar esses caras. E um cara que abre a porta para a gente, geralmente é um cara que está muito preocupado com a mulher. É um cara que está sensibilizado a coisas dessa forma. Então, vamos buscar ensinar de uma forma compassiva e bacana como que a gente quer ser tratado, o que a gente gosta, o que é bacana, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. E gentileza nunca é demais, nunca né? Nunca é demais, exato. Agora, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que você traz no livro, é a diferença entre política e politicagem, né, que acontece muito nas empresas. E aí, qual que é a diferença? Como lidar com a politicagem nas empresas, né? Porque é algo muito, muito ruim. E que contribui também muito para essa ansiedade, para essa depressão, para esse burnout, né? Uma coisa que machuca muito a gente, todas as pessoas, né? Só que é uma coisa que em qualquer lugar que tiver um grupo de seres humanos vai existir, né? Só que a gente tem que entender que existe a política, que é a parte saudável, é o governo para o coletivo, vamos dizer assim, dentro da empresa, né? Falando agora, não estou nem entrando na política do país, mas é o governo para o coletivo dentro da empresa, e tem a politicagem, que é essa parte que a gente conhece bem, do jeitinho, da falcatrua, do favoritismo, e isso não é bacana. Vai contra os valores da maioria das pessoas, né? Só que eu, como profissional, quando eu estou cansada dessa politicagem, porque a gente está já muito cansada de tudo isso, né? Principalmente aqui no Brasil, eu falo, não quero participar disso. Às vezes tem muita gente que fala, não vou participar da política, porque mistura as duas coisas. Só que a política é essa cultura. Eu não participar da cultura da empresa não existe. Eu até brinco aqui que a gente está num grande Jumanji. Para quem já assistiu esse filme, é aquele filme em que as pessoas ficam presas dentro do jogo, né? Seja o jogo virtual, nos mais recentes, ou o tabuleiro, o mais antigo. Então, a gente está lá preso. Não adianta dizer, não vou jogar. Você só vai perder sua vez. Então, você não vai aparecer, não vai ser promovido, não vai ter influência na hora da tomada de decisões. Mas não quer dizer que você tem que entrar na politicagem. Muito pelo contrário. Não entre na politicagem. Como é que eu não entro na politicagem? Eu me blindo com o meu propósito e meus valores. Me blindo, claro, até um certo ponto, né? Não dá para a gente garantir que você não vai sofrer nenhuma sacanagem, mas a chance disso acontecer é muito menor se você se mantiver no seu propósito, nos seus valores, porque você espelha uma honestidade e uma integridade. Então, se alguém quiser fazer politicagem com você, ele vai se sentir acuado, porque você está espelhando o quanto o comportamento dessa pessoa é errado quando você se mantém firme nos seus propósitos e valores. E aí o que vai acontecer? Ou você vai ser espirrada da empresa, ou essas pessoas não vão mais te envolver nessa politicagem. Então, aí também é uma escolha sua. Eu quero ficar nesse lugar que tem muita politicagem, ou eu prefiro ir para uma outra empresa que tenha menos politicagem? Nunca não vai ter, mas quero procurar um outro lugar que não tenha tanto, né? É uma escolha que eu tenho. Ou eu fico dentro de um lugar que tem muito sim, mas eu vou bater de frente e eu vou lutar. É uma luta ingrata e difícil, que sacrifica, mas é necessária. E se muita gente tomar essa decisão de não, eu vou e eu vou brecar isso, mais a gente vai ter esse ambiente mais saudável e menos politicagem, né? Eu estava conversando com uma profissional na palestra essa semana e ela falou, eu estava trabalhando numa empresa que era pura politicagem. Acabou que eles me demitiram, mas eu mandei depois um e-mail para o CEO, que é uma pessoa que eu achava mais bacana, e falava, olha, para a sua empresa ir para frente, você vai ter que trocar todo mundo, porque está muito entranhado. E ela disse que passou 3, 4 anos, tinha trocado toda a diretoria. Então, ela pode ter sido saída da empresa, mas ela deixou um legado lá, e um legado importantíssimo, que é de transformação de um lugar que tinha toda essa dinâmica tóxica e que talvez hoje tenha muito menos. Então, claro, é uma luta difícil, mas é fundamental se a gente quer construir um país mais honesto, mais íntegro
mais bacana para todo mundo. Né? Com certeza, né? E difícil ainda quando você, a sua equipe, vocês dão o seu melhor, né, para entregar um projeto, um resultado, e aí quem é promovido ou quem ganha aquela bonificação é o colega que bajula e, enfim, não faz nada. Exato. Né, e acaba levando o crédito. É muito frustrante. Difícil, né? E isso desencadeia uma série de doenças mentais, porque é um ambiente tóxico, né? Então, até você precisa analisar. Eu estou num momento em que eu consigo ficar lá, às vezes a gente até quer lutar contra essa politicagem, mas eu estou num momento tão fragilizado, que bateram tanto em mim, que nesse momento eu não vou aguentar fazer isso. Então, melhor eu cuidar de mim primeiro, para depois poder assumir uma luta dessa magnitude, né? Mas o estar na política é uma coisa saudável. Eu vou jogar o jogo da cultura. E o que é jogar o jogo da cultura? É eu entender que perfil que é valorizado, se é um perfil mais vendedor, se é um perfil mais técnico, se é um perfil mais de expert, né? Ou o que as pessoas valorizam. Trabalhava numa empresa que valorizava muito o bom humor, muito o risco, a aventura. Então, se você é uma pessoa que é mais aversa a risco, você já tem uma tendência ali a não ter tanta visibilidade. Então, eu preciso entender que naquele lugar eu preciso desenvolver essa habilidade, desenvolver esse músculo. E isso é saudável, eu vou crescendo com isso também. Né? Adriana, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, primeiramente, onde que te procura? Então, pode ser no Instagram, Adriana Gattermeier, ou no LinkedIn, também mesma coisa, LinkedIn, /Adriana Gattermeier. E o seu livro, onde que a gente encontra? O meu livro está na Amazon e está nas lojas da Livraria da Vila também. É um livro incrível, super completo, atual. Não tem como quem quer ser um bom líder, né, fazer a sua empresa crescer sem essa politicagem, sem mimimi, né, ou você que quer crescer na sua carreira de forma mais tranquila e se blindar também, como bem disse a Adriana, tem que ler o livro dela. Muito obrigada, Adriana, pela entrevista. Foi um prazer. Prazer todo nosso. E o Análise Direta fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube para rever este programa, enviar para amigos, familiares, compartilhe. É Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.